Olá, personas! Eu sou a Gabi E eu sou o Marcos, e tá começando o nosso último vídeo do especial Shingeki Shingeki no no Kyojin. Kyojin. Pro nosso último vídeo, a gente deixou o personagem mais especial, porque ele divide opiniões e a gente quer causar mesmo. A gente tá falando do Eren Yeager. Diego. Então, o Eren, ele personifica a ideia de liberdade. Ele encarna a ideia de liberdade. Isso não é nenhuma dedução, não tem nada de formidável nessa afirmação. O próprio anime fala isso, o próprio mangá fala isso. Então, o Eren com o Titã de ataque, né? O Titã de ataque é essa personificação da liberdade. E a liberdade, ela não é uma coisa simples de se falar. Tem vários tipos de liberdade, várias formas de liberdade. E a gente tem que especificar, né? A gente tem que dizer qual que é a liberdade do Eren. É a liberdade de querer buscar a si mesmo, de querer descobrir quem ele é. Antes de continuar, então, com a nossa análise do personagem, a gente precisa avisar que nós não vamos correr atrás aqui de querer dizer se ele é moralmente certo ou errado, porque a gente tá vendo uma nova fase do Eren agora. Quem acompanha os mangás provavelmente, né, já sabia disso, mas quem tá assistindo só o anime tá vendo uma nova fase do Eren agora, nessa última temporada. E a gente não vai entrar em discussão se é vingança, se não é, se isso é certo, se é errado. Então, voltando aqui para o que a gente estava falando sobre as questões, né, de autoconhecimento do Eren, buscar essa liberdade para se autoconhecer. O autoconhecimento é algo que exige movimento. E para esse movimento acontecer, também é requerido a liberdade. Então, o movimento natural de autoconhecimento é feito de fora para dentro, né? Você começa a se aprofundar em si. Nossa, eu meti o dedo no microfone agora. Plau! Você começa a se aprofundar de fora para dentro em si mesmo. Então a gente pode fazer aqui uma analogia com a parábola do filho pródigo, né? Todos nós um dia vamos sair das nossas casas para voltar para elas mesmas. Mas em que sentido? A gente vai, né, sair de nós mesmos para voltarmos para nós mesmos, no sentido de autoconhecimento. Então, cada vez mais a gente vai ao encontro do nosso interior, ao encontro da nossa casa interior. E aí, assim, a gente pode perceber um pouco Eren nos ali, momentos iniciais, né? Até um pouco dentro da tropa de exploração, ele querendo, né, essa busca pela liberdade de se conhecer, de saber quem se é. E aí, com a vinda do Titã, quando ele recebe o poder do Titã de ataque, o que acontece é que ele também recebe memórias de outras pessoas que tiveram esse Titã, né? Além do Titã fundador. Então, essas memórias, elas vão ali falar com ele, né? Vão estar ali com ele de alguma forma. Isso vai atrapalhar ele se autoconhecer. Porque além dele, ele está lidando com uma porção de pessoas ali dentro que ele nem tem dimensão muitas vezes. E é muito importante falar também que autoconhecimento, esse movimento de fora para dentro, tudo isso pressupõe temporalidade, né? Pressupõe um certo percurso no tempo. E tem essas teorias sobre que tem uma coisa no tempo, né? A gente não sabe ainda como que o mangá desenrola mais pra frente, né? Mas tem essa coisa sobre que passado e futuro se influenciam, né? E de fato influenciam, né? Por causa dessa permanência da memória nos titãs. Mas a gente não sabe o que mais está além disso, que também pode ser muito impactante e importante. Então, essa herança memorial que o Eren carrega, né, todas essas vozes que habitam a cabeça dele, tudo isso no final acaba conduzindo para um estado que a gente pode chamar de dissonância cognitiva. Né? O que seria isso? Né? O que é uma dissonância cognitiva? Acontece que quando tem mais de uma alternativa presente e elas estão em conflito, né? Ou seja, tem duas cognições e elas estão em conflitos, e nenhuma domina sobre a outra, então a gente tem, né, na psique um estado de dissonância cognitiva, ou seja, de incongruência cognitiva. Esse estado geralmente é muito desagradável, né? Não se sente bem nesse estado, é um estado de tensão, então o corpo naturalmente, né, a psique naturalmente se mobiliza no sentido de diminuir esse estado. Como que isso acontece? Uma das cognições recebe dominância
e a outra se atrofia e deixa de ser importante. Como no começo, no momento da dissonância, as duas têm a mesma importância e estão em conflito, com o tempo uma passa a ser dominante e a outra deixa de ser. É isso que acontece com Eren, né? Ele está no estado de dissonância cognitiva. E qual que é, né, a principal delas? Ou uma das mais importantes? É sobre matar ou não humanos, né? Matar humanos é uma cognição, não matar humanos é outra cognição. O desejo de querer matar os titãs é uma cognição que vem quando a mãe dele morreu, né? Ele jurou matar todos os titãs. E não matar humanos é uma questão moral que vem, né, do não matarás, né, os seus iguais. E aí essas duas coisas convivem, né? Elas estão em dissonância porque elas estão em conflito. E, né, a coisa que mais exemplifica isso é quando ele está lutando com a N e ele vacila, né? Ele pensa em não matar porque ela era humana, né? Titãs inteligentes, né, são pessoas humanas também. Então, ele sempre ficou na dúvida se matava ou não. E aí agora, nessa última temporada, a gente está vendo resoluções nesse sentido e essa dissonância cognitiva começando a se encaminhar para um possível desfecho. Então, as dissonâncias cognitivas, elas acontecem o tempo todo e elas normalmente são resolvidas com facilidade. Normalmente são resolvidas quando surge uma nova cognição como uma resolução dessas dissonâncias cognitivas. Então, por exemplo, você está numa prova, num momento de tensão e você não sabe se marca A ou B, né? Então você tem as dissonâncias cognitivas. Eu marco A, eu marco a B, eu marco A, eu marco a B. Você fica naquele tempo ali ponderando e vai acontecendo uma ideia, né, uma cognição se sobressaindo a outra. E aí você decide marcar B. Ali você resolveu esse conflito, você acabou com a tensão que estava ali. Então, é assim que acontece, que a gente tá vendo acontecer com o personagem, com o Eren. Ele, então, para resolver essas questões de não matar pessoas, matar titãs, mas aí você descobre que tem titãs que são pessoas, são titãs inteligentes. Então, para que essas ideias não fiquem borbulhando ali na cabeça dele, ele quer que a mãe dele, né, o povo dele seja vingado, ou seja, eu nem posso falar vingado aqui, porque eu nem sei se é isso muito bem, É mas tabu nessas ele quer palavras. recuperar ali muita coisa que o povo dele perdeu, ele quer essa liberdade de se descobrir também ainda. Ele relativamente passou por muita coisa que ele nem teve esse tempo de se descobrir, né? Porque logo ele já recebeu lá o titã de ataque. Mas a resolução dele para acabar com essa tensão, né, em que ele fica não matar titã, em que ele fica matar titã, não matar pessoas, e aí você tem um encontro disso que vai gerar uma tensão muito grande nele, ele resolve matar todo mundo. No caso, então é mais simples para ele que essa nova cognição surja, ou seja, eu não tenho como fazer o que eu quero sem que pessoas morram. E o sofrimento causado ali, né, na vida dele foi muito grande. Então, ele tá em tensão já tem muito tempo. Essa tensão foi se acumulando, foi se acumulando. Essas dissonâncias cognitivas foram se tensionando, 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 até o ponto em que surge uma nova cognição. Que ele, né, adquire essa nova cognição como eu vou matar todo mundo para eu chegar no meu objetivo, para conquistar meu objetivo, seja titã, seja pessoa. E aí ele acaba com essa tensão temporariamente, né? Mas aí a gente não sabe ainda o que vai ser do Eren por enquanto, né? Quem viu o mangá talvez já saiba, mas a gente finge que não. Então, o que será do personagem a partir de agora? Mas a gente para por aqui. Para por aqui. Então, encerramos por aqui o nosso especial de Shingeki no Kyojin. A gente não fez de todos os personagens, porque tem muitos personagens, tem personagens em que não há um foco muito grande, mas se, porventura, alguém quiser ou pedir outro personagem, a gente faz, tranquilo. Só não vai estar dentro do especial, porque a gente vai encerrar ele aqui, né? Mas a gente faz e põe aqui e adiciona na playlist do especial, não tem problema. Mas a gente encerra aqui com o Eren. E a gente espera que vocês tenham gostado desse especial. A gente fez com muito carinho, a gente estudou, a gente tentou ali ver o que a gente podia fazer com cada personagem para ficar de acordo, né, com a personalidade de cada um. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que vocês querem que mudem. A gente está tentando adaptar muita coisa, a gente está tentando diminuir o tamanho dos vídeos, por mais que às vezes seja impossível. Mas a gente agradece muito por vocês estarem aqui com a gente, apoiando a gente nesse trabalho. Muito obrigado por ter chegado até aqui
e aquele momento do Sasageo. Sasageo, pera aí, o coração aqui, né? Essa Sasageo. 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 Eu pensei que ia ficar meio ruim, ficou bom. Enfim, muito obrigado, galera, por ter chegado até aqui no especial. Beijão pra vocês. Tchau. E o nosso personagem pro nosso especial. Não, vou começar de novo. Tá um mistério, né? Pera que eu não posso dar essa engolida porque aqui pega. Você é linda. É você.